E como é que a gente consegue identificar que a gente está começando a ficar com Parkinson? Essa é uma pergunta. Porque, vamos dizer, não é só tremer. Eu acho que quando chega a tremer é porque já está num estágio bem avançado, né? Não, bem avançado não, né? É assim, a doença de Parkinson, na verdade, ela começa 10 a 20 anos antes de você vir a sentir, por exemplo, algum sintoma motor. O que são sintomas motores? São sintomas que vão realmente definir a doença, que vão realmente fazer o diagnóstico da doença, que são lentidão associado a um dos outros 3 sintomas: tremor, rigidez ou instabilidade postural. Então o paciente tem que ter lentidão e daí pode ter um dos outros ou todos os outros. Então é lentidão e rigidez, lentidão e tremor, lentidão, rigidez, tremor e instabilidade. Lentidão no, sei lá, no pegar um copo. Isso, e normalmente ela é assimétrica. Só que não é uma lentidão, como se for, fica um pouco mais lento e um membro mais lento que o outro. Então o paciente que escovava os dentes fácil começa a ter dificuldade, então mais devagar, ele percebe talvez que o movimento de pinça, a gente até faz uns testes, né, de bater os dedos, abrir a mão, fazer assim, então percebe que os movimentos daquela mão ficam mais lento, pisca menos, a letra começa a ficar mais pequena, né, menor. Hoje quase ninguém escreve também, né? Tem digita, isso também, né? pode... Mas às vezes tem pacientes, inclusive, que percebem na assinatura, tá tudo tranquilo, meio que não percebe, daí assinava, né, quando o pessoal usava cheque, né, porque eu nunca tive cheque, pra falar a verdade. Mas as pessoas assinam, daí chega no banco e começa a não passar a assinatura, tem uma coisa estranha, né? Não só pelo tremor, mas porque a letra também fica mais pequena, a gente chama de micrografia, começa a se modificar. Então são alguns sinais. Quando chegam esses sinais, que a gente chama sintomas motores, possivelmente se tem uma perda já de 50% a 70% das células dopaminérgicas. São as células que controlam, digamos, os movimentos, e são as células que, digamos, morrem na doença de Parkinson, e é o principal alvo, digamos, terapêutico, né? Repor a dopamina. Mas, como eu estava te falando, pode acontecer 10 a 20 anos antes, e começam os pacientes a apresentar sintomas não motores, que a gente chama sintomas prodrômicos, pré-motor, né? Que são problemas do sono. Muito bom você explicar, tá? Tá bom, tá Porque bom. tem momentos que alguém pode falar assim, mas o que é isso? Aí você vai explicando isso mesmo. Coisa de professora, tá? Não, e eu falo porque eu gosto de falar para o público leigo, porque para falar para colega médico eles têm informação no livro, entendeu? Então, realmente, acho que as pessoas têm que entender, não os colegas, né? Eu faço nas minhas redes sociais, no livro, esse livro todo escrito, e falo para pessoas que não entendem. A gente explica como é para ser falado mesmo. E aí o que acontece? Então, esses sintomas começam antes, muitas vezes são muito sutis. Então, pode ser, por exemplo, distúrbios do sono, como qual tipo? Um que chama-se distúrbio comportamental de sono REM. O que é isso? É quando a pessoa à noite, em vez de estar descansada e dormindo, ela está agitada, chuta, bate, grita, se mexe. Então você vê aquela pessoa bem fraquinha, boazinha, mas daí chega à noite, corre atrás do ladrão, bate na esposa do lado, a esposa bate no marido. Então assim, cai da cama. Tem situações bem catastróficas. Posso te falar um negócio? Pode. Eu não sei se isso existe, tá? É porque, na verdade, alguém falou e aí... Crença meio popular. Uma vez eu dormi com um rapaz, ele estava numa cama, eu estava na outra, e aí a gente estava conversando, conversa vai, conversa bem, ele falou assim, cara, eu tenho a síndrome da perna nervosa. Perna inquieta. Perna inquieta. Aí eu falei assim, porque de repente faz assim? Aí eu falei, pô, eu também tenho isso, cara. Aí eu fiquei pensando, mas será que isso é um sintoma do Parkinson? Então, síndrome de pernas inquietas é uma outra entidade, uma outra doença. Não tem nada a ver. Tem um pouquinho a ver, mas não é relacionado diretamente com o Parkinson, né? É mais esse outro distúrbio do sono que eu falei. Como prodrômico, tá? Como sintomas antes da doença. Aí existem outros, como por exemplo, perda do olfato, que a gente chama anosmia ou hiposmia. Então a pessoa normalmente não percebe que está perdendo o olfato, mas o familiar percebe. Você não está sentindo cheiro de cocô, cheiro de queimado, cheiro de perfume? A pessoa simplesmente não percebe. Bem no cotidiano mesmo, né? No dia a dia. Então, hiposmia. Outro problema muito comum prodrômico é constipação. Então a pessoa fica ressecada, né? Constipada. Então o intestino não funciona. Então tem pessoas que ficam 10 anos, 20 Pô, engraçado, anos. mas isso é muito detalhe, né? É uma coisa que você consegue achar. E aí o que acontece? Existem N outros, inclusive a micrografia, tem uns estudos que mostram, na verdade a pessoa tem sintomas motores muito leves, então a lentidão muito sutil. E existem alguns outros sintomas, como a depressão também, a ansiedade pode ter. Sério?
prodrômico. Isso por quê? Tem um estudo, surgiu essa história, até tem um artigo meu sobre isso também, sobre sintomas prodrômicos diferenciando outras doenças. Tem um estudo que mostrou por que supostamente isso acontece. Porque as doenças de Parkinson acreditam que venha, digamos, eu vou entrar num... Não vou parar mais de falar, né? Mas enfim, que pode não, eu tenho ser... que te cortar, porque você daqui a pouco tem que ir embora. Não, você tem tudo horário. Bem, tudo bem, mas eu gosto de falar, né? Esse que é o problema. Mas é bom, tá? Que vem no cérebro... É bom. Obrigada. De baixo para cima, digamos. E quando vai, digamos, a doença subindo, digamos, né? Não é assim a doença, mas vai se passando, digamos, de célula a célula, e aí atinge uma parte do cérebro, que seria o tronco cerebral, que é onde vai comandando esses sintomas, o sono, o olfato, a depressão, a constipação, e aí quando chega ali nos núcleos da base, aí tem a doença de Parkinson. Entendi. Então até isso se chama estágios de Braque, é muito reconhecido na literatura, mas existe hoje uma controvérsia, isso dizendo que nem todos é de cima para baixo, mas tem pessoas também que são, que apresentam, digamos, Parkinson de baixo para cima, digamos. Então são essas pessoas que talvez não apresentaram nenhum sindrome prodrômico, mas têm o Parkinson e apresenta depois. Então é bem complexa